Seja muito bem-vinda a mais um terço da coluna Sem Dor. Se tu tá aqui pela primeira vez, eu me chamo Elis Brandão. Ensino mulheres a viver sem dor na coluna. E esse quadro aqui é o terço da coluna Sem Dor. É um quadro que eu trago algum tema que pode te ajudar, pode estar te atrapalhando a viver sem dor na coluna. Ok? E eu trago para esclarecer para vocês como isso pode influenciar aí nas tuas dores. E hoje eu vou falar de um tema que nem todo mundo tem esclarecimento sobre ele. Nem todo mundo entende sobre isso. E eu resolvi trazer aqui para vocês porque é um dos fatores que influenciam na dor na coluna, que é mobilidade. O que seria mobilidade, Liz? Afinal de contas, o que é mobilidade? Né? Eu falo tanto de mobilidade, às vezes vocês me falam, Liz, eu quero ter mais mobilidade, eu quero melhorar a minha mobilidade. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que às vezes vocês confundem flexibilidade com mobilidade, tá? Elas estão diretamente ligadas, tá? Uma precisa da outra, mas elas são diferentes, tá bom? O que é mobilidade? Aqui tá frio, tá saindo até fumaça da minha boca aqui. Ó, o que é mobilidade? Mobilidade, gente, é a capacidade que as articulações têm de se movimentar, tá? E cada articulação tem a sua mobilidade, ok? Cada articulação tem a sua mobilidade. Tem articulações que são mais móveis e tem articulações que são menos móveis. Já prestou atenção como é a mobilidade do tornozelo? A mobilidade do tornozelo é bem grande, ó. A gente consegue fazer isso aqui com o tornozelo. Ok? A gente consegue fazer isso, mobilidade da coluna. Ó, flexão lateral, flexão anterior, extensão da coluna, rotação. Então, a nossa coluna, ela é muito móvel, tá? Ela é muito móvel, ela precisa dessa mobilidade, ela foi feita para ser assim, para fazer esses movimentos, tá? Quadril, o quadril também tem a sua mobilidade, ele é um pouco mais restrito, tá? Em relação à mobilidade, mas tem uma grande importância nas dores na coluna, inclusive na lombar. Às vezes a gente sente dor na lombar, por exemplo, porque tem pouca mobilidade no quadril. Tá? Pouca mobilidade no quadril. E aí a gente fica ali achando que é na lombar. E na verdade é quadril que falta melhorar a mobilidade daquela articulação para soltar a musculatura que está ali em torno daquela articulação, tá? Para diminuir essas tensões, porque muitas vezes a gente sente dores na coluna por tensão muscular. E às vezes a tensão muscular é gerada pela falta de mobilidade, tá? Falta de mobilidade. E quando eu falo de mobilidade, eu falo de articulação, eu não falo de músculo, tá? Eu falo de articulação. A articulação do pescoço, a articulação da coluna, do quadril, do tornozelo, do joelho, tá bom? Só que a flexibilidade, ela interfere diretamente na mobilidade. Por que, Liz? É isso que eu vou falar agora. O que não é mobilidade é a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade dos músculos se alongarem na amplitude máxima que eles conseguem. Como assim, Elis? Preste atenção. Ó, quando
eu vou fazer, por exemplo, essa extensão aqui, ó, do cotovelo, estender o cotovelo aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô alongando essa musculatura aqui, ó. Digamos, olha, dá até pra pensar como se fosse essa jaqueta que eu tô, a gente pode até pensar como se fosse o músculo. Quando eu estendo, ele se alonga, tá vendo? Quando eu flexiono, ele contrai, tá? Então, quando eu estendo, ele se alonga. Quando eu tô falando de flexibilidade, eu tô falando aqui do músculo. Se esse músculo aqui for pouco alongado, o que vai acontecer com a minha mobilidade do cotovelo? Olha só, se ele for pouco alongado, eu não vou conseguir estender todo o meu cotovelo. Então, a mobilidade do meu cotovelo vai estar limitada por falta de flexibilidade do meu músculo. Deu para entender? E isso acontece com as outras articulações e músculos também. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Quando a minha articulação do joelho, por exemplo, quando os meus músculos posteriores da coxa, eu vou baixar um pouquinho aqui que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Quando os meus músculos posteriores da coxa, olha só, vou tirar aqui, preste atenção aqui, olha só como a flexibilidade vai interferir na mobilidade. Ó, se eu não tiver uma boa flexibilidade posterior de coxa, primeira coisa, quando eu for fazer esse alongamento aqui, eu não vou nem conseguir sentar com a perna toda estendida, tá? Não vou conseguir. Ou eu vou compensar aqui, ó, no joelho, ou eu vou compensar na coluna, que eu não vou conseguir sentar bem no ossinho do bumbum. Tá assim, ó, tá? Então, se essa musculatura aqui, posterior da coxa, tiver pouca flexibilidade, eu não vou conseguir, por exemplo, fazer esse movimento, mobilizar bem a coluna aqui, a lombar, para conseguir alongar. Então, a flexibilidade vai estar interferindo aí na minha mobilidade também. Tá percebendo como uma influencia na outra? Para ter uma boa mobilidade, a gente precisa também da flexibilidade. Para a gente melhorar nossa flexibilidade, a gente também precisa melhorar nossa mobilidade, tá? E isso está diretamente ligado a uma coluna mais saudável e sem dores. Por isso que no método que eu criei e que eu uso com as minhas alunas, eu trabalho fortalecimento, flexibilidade e mobilidade, tá? Principalmente para a articulação da coluna, gente. A articulação da coluna, ela é muito móvel, a coluna ela é muito móvel. Ela é um empilhamento de vértebras e ela foi feita para se movimentar. Então, para ela se movimentar bem, ela precisa de uma certa flexibilidade da musculatura que envolve essa articulação e ela precisa também de mobilidade nessa articulação, ok? E isso é treinável, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade em relação à flexibilidade, consequentemente, mais dificuldade em relação à mobilidade. Isso é natural. Isso é natural, isso vai realmente de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa passa uma vida toda, gente, passa anos sem se movimentar, sem fazer exercício de alongamento, que trabalha em mobilidade. E aí quando começa a fazer, tem dificuldade. Eu tenho casos de alunas que começam, quando estão na primeira, na segunda aula, elas falam, poxa, Elis, mas eu ainda tô travada. Gente, agora que vocês iniciam, aí eu falo, né? Olha, isso é normal, né? A gente passou uma vida toda, 20, 30 anos, a maioria das minhas alunas tem a partir de 30 anos.
20, 30 anos não fazendo exercícios, não se movimentando daquela forma, e quando a gente começa a se movimentar, a gente vai sentir dificuldade, isso é normal no início. Sempre quando a gente inicia alguma coisa, é natural a gente ter dificuldade. E em relação à mobilidade, também, ok? Também, então isso é natural. Eu vou dar um exemplo de uma aluna, eu não sei se ela está aí, mas ela tinha dificuldade de fazer agachamento. Ela não conseguia fazer agachamento de forma correta, né? E por quê? Ela me mandou um vídeo que ela fazia agachamento se encostando na parede, tá? E quando eu olhei, eu identifiquei o quê? Ela precisa melhorar mobilidade de tornozelo, e eu vou já mostrar para vocês por quê, tá? Ela precisava melhorar mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mas de tornozelo eu vi que tinha uma limitação grande ali. Ah, Elise, para fazer agachamento precisa disso? Precisa movimento. Ó, agachamento é movimento de quadril e tornozelo. Ah, gente, movimento, joelho, movimenta, mas não é ele que vai mandar ali naquele movimento, tá? O quadril a gente começa a movimentar pelo agachamento, a gente começa a movimentar pelo quadril, ok? Então é mobilidade dessa articulação também. E por que? Eu vou mostrar aqui por que a gente precisa de mobilidade de tornozelo e quadril. Preste atenção. Quando eu vi que ela tinha pouca mobilidade de tornozelo, eu falei, já sei, vamos melhorar flexibilidade das panturrilhas, flexibilidade posterior de coxa, mobilidade de tornozelo, que consequentemente ela vai melhorar fazer o agachamento, tá? Vamos lá, olha só, eu vou mostrar aqui um agachamento e vou mostrar para vocês por que a gente precisa de mobilidade, tá? Mobilidade, só um minuto, vou levantar. Deixa eu afastar aqui para todo mundo me enxergar. Quero que vocês entendam onde que a mobilidade de tornozelo, que foi onde eu vi que a minha aluna tinha dificuldade para fazer o agachamento, eu identifiquei isso. Olha só. Vocês vão ver só a minha perna, mas eu quero que vocês vejam mesmo o meu pé, tá? Eu vou fazer um agachamento. Vocês vão ver onde que tá a mobilidade de tornozelo aí. Olha só, presta atenção. Eu vou agachar. E olha só aqui. Olha só esse movimento. Eu agacho aqui, ó. E se eu não tiver essa mobilidade de tornozelo, que eu via que ela não tinha, no movimento, ela fazia assim, ó. Ó, ela quase não movimentava o tornozelo. Como ela não movimentava o tornozelo, ela desequilibrava, ela ia para trás, ó. Aí o que acontecia? Ela precisava se escorar na parede para ela não cair. Entendeu? Aí eu vi que quando ela fazia o agachamento, ela não movimentava o tornozelo. Eu falei, tá aqui o problema. Pouca mobilidade de tornozelo. O que a gente trabalhou? Mobilidade, flexibilidade de panturrilha, posterior da coxa. Como? Como a gente trabalhou isso? Ó, um exercício que trabalha muita mobilidade de tornozelo é o elefante. Esse movimento aqui, ó. Junto com flexibilidade de panturrilha posterior. Então eu falei, vamos trabalhar flexibilidade e mobilidade de tornozelo. Ela melhorando essa mobilidade de tornozelo, ela ia conseguir
fazer o agachamento sem precisar se escorar na parede. Foi o que aconteceu. Ela começou a fazer o agachamento de forma correta, usando a mobilidade. Tá vendo como eu mobilizei mais aqui o meu tornozelo? Ela fazia assim, ó. Quase não movimentava o tornozelo. Ensinei. Ó, já mudou o ângulo. Ela não desequilibrava mais. Ela não desequilibrava mais. Isso porque a gente trabalhou mobilidade de tornozelo, principalmente, e flexibilidade, como eu falei para vocês. A flexibilidade interfere diretamente na mobilidade da articulação. Ok, gente? Deu para entender por que a mobilidade é importante? Às vezes, muita gente me procura para falar que tá com dor nessa região da... Vocês falam da pá às vezes. Nessa região da pá aqui, olha, eu vou mostrar. Deixa eu prender aqui o microfone para vocês me escutarem bem. Vocês estão aí? Estão entendendo? Aperta o coração aí para eu saber. Vocês estão ligadas? Aperta o coração aí rapidinho. Tudo bem? Estão entendendo, né? Beleza. Beleza. Pois é, Eulália, tu fala, né? Olha só. Às vezes vocês me falam que vocês estão com dor aqui, ó. Quem já sentiu dor aqui, ó? Perto das escápulas. Ou da pá, aqui. Já sentiu? E sabia? Aí vocês falam, eu tô com dor na cervical, eu tô com dor no ombro. E às vezes, gente, ó, Ione, vocês já sentiram, né? E às vezes a gente sente essa dor. Teve uma aluna que falou assim, Liz, parece ter um bolo aqui, ó. Às vezes é por falta de mobilidade escapular, das escápulas. E aí o que acontece? Eu já fiz uma live só sobre isso também. Mobilidade escapular. E às vezes, o que acontece? As duas escápulas, né? Se a gente tem pouca mobilidade, eu sinto com frequência, olha só, Cirlei. É isso? Como a nossa articulação ali das escápulas tem pouca mobilidade, tá? O que acontece? A região muscular em torno dela tende a ficar mais rígida, mais dura, mais tensa. E aí vem aquele termo que uma aluna minha falou, Elis, parece que tem um bolo às vezes. Um bolo ali duro. Uma aluna minha me falou isso. Vocês sentem esse bolo às vezes aqui perto das escápulas? Da pá aqui que vocês falam? E por que pode acontecer isso? Às vezes é por falta de mobilidade escapular. Como eu falei, se a articulação ali está rígida, sem muito movimento, a musculatura em torno dessa articulação vai ficando mais rígida, mais tensa, mais dura, mais sujeita a dores. Ó, a Vera sente. E isso é falta de mobilidade. Qual um exercício que eu sempre passo? Tem vários de mobilidade, tá? Escapular. Sempre passo esse movimento aqui, ó. Sabe aquela região? Sabe, tem gente que sente dor aí quando lava a louça, quando passa muito tempo sentada, trabalhando. Tem gente aqui que faz crochê, tem gente que costura, tá? Tem gente que faxina. E aí, com
esses movimentos de trabalho do dia a dia, de tensão, às vezes carrega peso. Ó. Sabia? Olha só, preste atenção quando vocês forem carregar sacola de supermercado. Por que, Liz? Quando você carrega sacola de supermercado que está pesada, de um lado, né? O que acontece? O que tende a acontecer? Como o peso está desse lado aqui, ó, né? Tá desse lado, o peso puxa nosso braço para baixo. O que a gente tende a fazer para compensar? Puxar o ombro para cima. Então, quem nunca carregou sacola assim, ó o ombro, ó o ombro. E aí vai deixar essa região aqui escapular toda tensa. Você tá assim, ó. E aí às vezes você vai no supermercado e volta. Eu tive uma aluna que falou isso. Colocar a roupa no varal, exatamente. Exatamente, Eulália, também, porque movimenta aqui essa região. Eu sou cabeleireira, sinto dor nas costas. Olha, Ione, tá vendo? Movimentos manuais, né? Com a mão, com o braço, que precisava de uma certa mobilidade aí, dos ombros, das escápulas, que precisava de força na musculatura das costas. Geralmente a dor é por um desequilíbrio muscular. Enfraquecimento muscular, falta de flexibilidade, falta de mobilidade articular aí, tá? Uma aluna, voltando ao que eu estava falando, uma aluna chegou para mim e falou: Elisa, eu fui no supermercado, quando eu voltei, eu tava com dor aqui, ó, nessa região, eu não posso carregar uma sacolinha. Às vezes não é nem carregar a sacola, às vezes o jeito que carrega, como eu falei, o peso puxa para baixo e a gente tende a puxar para cima. Aí fica aquela musculatura tensa aqui. E aí nem entende por que depois. Até uma bolsa, quando a gente usa, como ela para baixo, faz peso para baixo, a gente tende a puxar o ombro para segurar, senão a bolsa escorrega, não é? E aí a gente nem percebe que a gente fica assim com a bolsa. Olha o ombro aqui. E a musculatura tensionando lá. Então essa tensão também... Eu era manicure e hoje não faço mais por dor no pescoço, que às vezes falta o fôlego. Pois é, Eulália. Exatamente. Deu para entender? Então aquela musculatura ela vai ficando tensa, vai imobilizando aquela articulação ali. Por quê? Porque a musculatura tem pouca flexibilidade, tá rígida, tensa. E aí, consequentemente, vai deixando ali a articulação da escápula, por exemplo, que eu estou falando da escápula, mais rígida também, com pouca mobilidade. E um exercício muito, que eu uso muito com as minhas alunas, de mobilidade escapular, eu vou mostrar aqui para vocês. É simples, mas tem gente que sente muito alívio. Bom dia, tudo bom? Tem gente que sente muito alívio quando faz esses exercícios, porque trabalha realmente a mobilidade escapular. Olha ali. E aí, você faz o movimento ali de escapular e aí começa a soltar a musculatura ao redor. Por isso, gera um alívio também, ok? Olha só, vou deitar de peito para cima. Tu até pode fazer aí junto comigo. Deita aí de peito para cima. Baixar mais um pouquinho. Ó, vou ajeitar aqui. Vou tirar não, gente, que tá um frio aqui. Só fechar, pra não atrapalhar vocês enxergarem o movimento aí. Braço estendido pra cima. Olha só o movimento que eu vou fazer. Eu vou só levantar as escápulas do chão, ó. Alonga e volta, como se você fosse alcançar o teto, tá? Como se você fosse alcançar o teto, ó. Levanta as escápulas, elas vão separar. Se você observar, elas vão separar uma da outra lá atrás. Alcança o teto e volta. Ó. Mobilizando, movimentando essa região escapular aqui.
Às vezes a pessoa nem consegue fazer isso muito porque tem pouquíssima mobilidade. Ó, às vezes vai bem pouquinho, Elisa, eu não consigo tirar as escápulas do chão, porque aquela região tá tão tensa já, com pouca mobilidade, que não consegue. E aí isso vai melhorando com a prática, tá? Junto com outros exercícios de alongamento, de mobilidade também, vai soltando mais aquela musculatura ali. Esse é um exercício que eu uso bastante. Você pode fazer os dois juntos, ou primeiro um, depois o outro. Dá para fazer exercício de mobilidade escapular com um bastão, um cabo de vassoura, tá? Então esse aqui eu uso muito com as alunas, ó. Alternando e os dois juntos. Olha outro. Quatro apoios. E aí a gente vai deixar o chão empurrar o nosso braço para cima, ó. Aí as escápulas unem. E aí você empurra o chão para baixo, separando. Deixa a escápula unir, empurra, separando. O braço está o tempo todo estendido, tá? Ó, movimento escapular. E aí esses movimentos vão fazendo você ganhar mais mobilidade na articulação, soltando aquela musculatura que pode estar tensa ali, que pode estar gerando dores. Tá, gente? Deu para entender? Vou dar mais um exemplo. Eu falei do agachamento, falei do tornozelo. A gente precisava de mobilidade de tornozelo para fazer o agachamento. Agora eu vou falar de quadril para lombar. Às vezes a gente tem dor na coluna lombar porque tem pouca mobilidade de quadril. E aí aquela musculatura ali que envolve o quadril, ela tá tensa, ela tá com pouca flexibilidade. Isso tudo interfere na mobilidade do quadril, que pode interferir na coluna lombar, que está diretamente, a articulação do quadril está diretamente ligada à coluna lombar, tá? A Eulália falando, na jornada eu melhorei muito. Que bom, Eulália. A jornada, gente, para quem não conhece, a Jornada Feminina da Coluna Sem Dor é um evento completamente gratuito e online que eu faço de tempo em tempo. E a gente fez uma agora em maio, tá? Provavelmente mais pra frente vai ter de novo, se vocês quiserem participar. Fiquem acompanhando o conteúdo ainda aqui, que eu vou avisar todas vocês, tá bom? E vocês podem participar gratuitamente. Olha só, voltando, mobilidade de quadril. Como a gente pode trabalhar a mobilidade de quadril para melhorar aquelas dores que a gente sente lá na lombar? Às vezes a gente sente dor porque a gente não consegue movimentar muito. E aí a gente acha que a gente sente dor porque a gente movimenta muito. Olha só esse pensamento. Às vezes a gente sente dor porque não consegue movimentar. Mas algumas pessoas ainda acham que sente dor porque movimentou demais. Tá? Isso é um pensamento equivocado, tá, gente? Ok? Se você faz o exercício corretamente, o movimento, ele vai te beneficiar, ele não vai te prejudicar, tá? Ok? Olha só, mobilidade de quadril, como a gente pode melhorar pra gente diminuir essas dores aí? Olha, a Jane falou, Elis, sinto muito a minha lombar, o que você precisa? Melhorar a flexibilidade aí, melhorar a mobilidade de quadril, da coluna, fortalecer a musculatura que ajuda na sustentação da coluna, a base ali da coluna, tá? Abdômen, extensores da coluna, ok? Então não é só uma coisa, né, gente? Às vezes vocês falam assim, Elis, qual exercício bom para dor em tal lugar? Não é só um, na verdade, né?
É um conjunto de vários e de várias outras coisas. Não é só fortalecer, não é só deixar mais flexível, mais móvel. É o conjunto delas, ok? Tudo bem? Então, mobilidade de quadril, como a gente pode melhorar? Olha só. Põe um pé na frente, de joelho. E aí você pode jogar o quadril para frente, ó. Vai e volta. Trabalhando essa mobilidade aqui do quadril. Você vai sentir alongar a musculatura também, tanto da região adutora da coxa, que é essa região interna, quanto anterior, lombar, bumbum. Ok? Ok? Olha outro exercício de mobilidade de quadril. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para vocês. De joelho ainda, vou ganhar mobilidade em outro ângulo, presta atenção. Olha aqui, de joelho ainda. De joelho ainda. Põe um pé aqui para fora, ó. E aí, você pode jogar para o lado, ganhando mobilidade no quadril ainda, alongando essa região adutora, ok? O que pode aí deixar essa articulação pouco móvel, gerando dores na coluna lombar, por exemplo. Eu estava a tempo parada quando fiz na jornada, doeu e meu esposo falou que era porque fez para parar, e eu não parei e melhorei bastante, graças a você. Que bom, Eulália, que tu não parou. Entendi, Jane. É assim, exercício, gente, exercício, ele precisa ser uma prioridade, tá? A gente precisa dar continuidade. Mas como eu sempre falo aqui, só o exercício pelo exercício também não resolve, tá? Também não resolve. Às vezes a gente tem que melhorar nossos hábitos de vida. Eu falo isso na jornada. Às vezes a gente tem que observar a nossa postura do dia a dia, como a gente senta, como a gente carrega peso, como a gente agacha. Então, às vezes a pessoa me fala, mas eu estou fazendo exercício, mas não passou a minha dor, porque não é só o exercício pelo exercício, tá? A gente precisa falar de hábitos de vida saudáveis também. Se você é uma pessoa muito estressada ou não, muito ansiosa, tá? O físico, ele está diretamente ligado à nossa mente, ao nosso psicológico. Então, a gente tem que trabalhar tudo junto, ok? Porque um interfere no outro, ok, gente? A Ione, eu tenho tido bons resultados com seus exercícios. Que bom, Ione, fico feliz. E a Ione, olha só, a Ione nem é aluna. E ela já iniciou essa jornada de parar de sentir dor. Já começou a ter bons resultados, hein, Ione? Imagine se fosse minha aluna, hein, Ione? Imagine os resultados que tu teria se fosse minha aluna. Só com essas dicas, já fica bem, já teve bons resultados. Eu sempre falo, o que eu ensino aqui, as dicas que eu dou, é só o início para vocês começarem a entender como pode viver sem dor na coluna também. Tá bom, gente? E hoje eu quis trazer esse tema de mobilidade para vocês, porque é um dos pontos que você precisa ter para não sentir dor na coluna. Mobilidade, além de força, flexibilidade, tudo que eu ensino dentro do meu programa para as minhas alunas e algumas dicas que eu dou aqui para vocês. Jane, pois é. Tem que ter cuidado com queda. A Jane caiu quando era nova e sentiu só depois, né, Jane?
Pois é. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a importância da mobilidade. Expliquei o que não é a mobilidade, que se confunde às vezes com flexibilidade, mas elas estão ali totalmente interligadas. Eu mostrei para vocês. Dei exemplos de algumas alunas, né, que estavam com dificuldade de mobilidade. Quando a gente trabalhou mobilidade de tornozelo, por exemplo, melhorou o agachamento dela. Tá? E ela começou a fazer o exercício de forma correta. Eu sempre falo que o que você não pode fazer é exercício errado, tá? Porque isso também pode gerar dores. Falei para vocês, dei alguns exemplos de como trabalhar mobilidade escapular, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, porque falta de mobilidade nessas articulações também podem gerar dores na coluna, tanto cervical, torácica ou lombar. Certo, gente? Obrigada por vocês estarem aqui. Na quinta-feira, às 8 horas da manhã, tem o GPS da Coluna Sem Dor. E eu aguardo vocês aqui de novo às 8 horas da manhã. Um beijo e até a próxima!